Neemias. Aí eu me lembrei há muito tempo de um irmão que falou que os construtores do muro, eles tinham uma condição especial, né? Que hoje, quando a gente vê uma obra assim, a gente vê só as pessoas com o martelinho, né? Os equipamentos de construção, né? Só que aí os construtores dos muros, da época de Neemias, eles tinham o material de construção e carregava junto com eles uma arma, porque o inimigo ele estava sempre alerta para essa situação, né? E quando eles começaram a construir os muros, é uma questão dá para a gente comparar bastante com a questão da oração. Porque quando eles começaram a construir, os inimigos começaram a escarnecer deles. Falaram, olha só esses judeus que bobinhos, né? Estão construindo um muro assim, rapidinho a gente pode derrubar. Só que aí, como o Neemias intercedeu muito pelo povo para ajudar, o povo ficou animado com a construção. E rapidinho eles construíram até a metade da altura do muro. Aí os inimigos já ficaram mais alerta. Opa, o que está acontecendo aqui? Então está na hora de a gente atacar eles. Aí, quando eles começaram a vir, eles colocaram essa questão, né, de construir com uma arma no lado, né? Mas, então, o que eu ganhei, falando na mensagem agora, né? Que quando a gente ora, quando a gente começa a orar, o inimigo começa a zombar da gente. Ah, por que você está orando? Você acha que Deus vai atender essa oração? Você acha que Deus vai fazer alguma coisa? Aí a gente começa, às vezes, vamos ver. Aí a gente começa a orar. Passa um dia, passa outro dia, uma semana, se a gente for bem perseverante, já é muita coisa, mas e nada acontece. Aí a gente começa a pensar, eu acho que o inimigo falou a verdade, né? Ele tinha razão. Só que aí a gente tem que lembrar, né, que quando esses construtores estavam construindo, quando o inimigo estava chegando, eles estavam muito distantes, porque a obra era muito grande, eles tocavam uma trombeta, vamos juntar aqui, vamos fortalecer aqui. Que é a questão da reunião de oração, irmãos. Quando a gente participa da reunião de oração, quando a gente está com a igreja, a gente fortalece uma área ali que está mais fraca nossa. E a oração é um exercício. É que nem quando eu comecei a me preparar para a minha prova. Eu não conseguia fazer nem 5 flexões, estava exausto já. Mas quando a gente começa a praticar, a gente tem uma rotina, a gente tem um condicionamento melhor, né? Por exemplo, quando eu comecei a correr, eu corria sem máscara, né? 1 quilômetro eu estava morto. Hoje em dia, eu estou correndo com máscara, 3 quilômetros direto assim, e não canso. Então a gente vê, né, que é um exercício. Mas a oração, ela é fundamental, porque ela tem resultado. Quando a gente ora, a gente vê que as coisas acontecem, porque é de acordo com a vontade do Senhor. Quando o irmão falou da experiência de Ana, ela às vezes pode ter orado muito, Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Só que o direcionamento dela era para ela. Só que quando a gente coloca a nossa oração na direção do Senhor, as coisas acontecem. Por isso que a gente tem que orar buscando, sim, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Eu estou orando por isso, por isso, por isso, mas que seja feita a Tua vontade. É que nem Jesus quando estava na cruz. Jesus estava orando, Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Então, a gente tem que orar, Senhor, é essa a Tua vontade? Eu não quero muito, mas essa é a Sua vontade? Aí, é a minha vontade, então, amém, vamos seguir à frente. Senhor, eu quero isso, e é a Sua vontade. Então, vai fluir de uma maneira natural. Então, que a gente possa exercitar a oração. Amém, irmãos? Graças a Deus que o Senhor deixou a oração para nós. Que é para nós o quê? Falar com Deus. Né? E o No Alimento Diário falou que a oração é a igreja vinculando-se com a vontade, com Deus, com a vida eterna. Já pensou nós orando, sendo vinculado com a vontade de Deus, com a vida eterna? E Vinícius falou algo aqui que realmente é isso mesmo. Muitas das vezes nós oramos, parece que não acontece nada. Nosso início, quando a gente começa a orar, é que nem uma criança quando começa. Tem a bebezinha, a Betina ali, tá falando, não fala nada, ninguém entende. Ela tem a linguagem dela de bebê com a mãe. E nós, a mesma coisa com o Senhor. Nós balbuciamos muitas vezes palavras
porque a gente não sabe orar como convém, a palavra fala. Mas como já foi compartilhado aqui, oração é um exercício. Quanto mais eu me exercito, mais o Senhor traz a minha memória, o Espírito fala o que Deus quer que eu fale, que eu ore. Porque, irmãos, isso é real, porque se alguém está passando por alguma dificuldade, alguma situação, creia, não saia daqui duvidando do que o Deus falou hoje aqui, que a oração é o último recurso, primeiro e último recurso. Pode o mundo falar, as pessoas ao nosso redor, que não vai dar certo, que está tudo errado, que isso é mentira, isso é bobagem, mas a palavra do Senhor não falha. Ele nos deixou oração para nós. Ele nos deixou o próprio Deus, o Espírito dele em nós. Irmãos, quanto mais nós temos intimidade com o Senhor, nós chegamos a um ponto tal de nós ouvir a voz de Deus. De quando nós andarmos na rua andando, nós olhamos uma situação e Deus diz, vem para cá. E tu vai. Irmãos, é algo tremendo. E aí pode alguém dizer, mas eu nunca senti isso. Eu queria sentir. Pois creia, tu vais sentir, se pôr em prática tudo que a palavra tem falado a nós. Irmãos, quando nós nos abrimos ao Senhor, irmãos, se nós soubéssemos a força que tem nós orar, a oração dos filhos de Deus, irmãos, eles travam uma luta espiritual terrível. Satanás nenhum aguenta. Só que o que acontece? Muitas vezes eu permaneço em mim mesmo, achando, não sei o quê, olhando uma situação. Mas creia, irmãos, não saia daqui com dúvidas. Deus é realmente vivo, Ele vive eternamente. E a palavra dEle não vai se tornar vazia, porque o que Ele falou, Ele há de cumprir. Pode acontecer muitas vezes, sim, eu orar por algo para mim, ou uma situação, mas será que essa é a vontade do Senhor? Eu tenho que realmente ver. Irmãos, quando vem uma resposta, eu tenho que me acalmar, porque mesmo em uma situação trevosa, uma situação turbulenta na nossa vida, que parece que Deus está muito longe, Ele não está longe, Ele está agindo no nosso meio, mas a resposta dEle não é a que eu quero no momento, muitas vezes. Eu tenho que esperar no Senhor. Então, irmãos, tome isso, tome essa palavra que foi dada aqui, tome a palavra, o alimento diário, como o nosso carro-chefe que fala todos os dias para nós, que o Senhor é eternamente justo, a palavra não falha e que o Senhor voltará. E aquele que está com uma situação muito triste no seu coração nessa noite, creia que o Senhor, tudo que nós pedimos em nome dEle, Ele há de nos conceder. Jesus, sobre essa situação da oração que Neemias fez ali diante do rei. Então você vê que a oração, irmãos, é um princípio básico da oração, é o homem se alinhar a Deus. Quando o homem se abre a Deus, pedindo para socorro, pedindo a sua vontade, pedindo para restauração, independente de quem seja, irmãos, Deus, Ele ouve esse clamor. Na leitura bíblica, os irmãos lembram que Deus ouviu a oração de Agar, quando Abraão a despediu, e ela saiu errante pelo deserto. E o anjo apareceu e falou, por causa do clamor de Ismael, eu vim aqui do menino. Irmãos, Deus ouve a oração. Quando o homem abre o coração a Ele, o Senhor ouve a nossa oração. Mas nós sabemos, irmãos, que é uma resistência, primeiro dentro de nós, irmãos, que nós somos pecadores. A nossa carne, ela não gosta de orar. Nosso homem natural, ele é independente de Deus. Ele tem a sua própria maneira, a sua própria justiça. Por isso nós não gostamos de orar. O nosso homem natural não gosta de orar. Então esse homem, ele tem que se submeter ao Senhor. Ele tem que tratar com o seu interior. E depois, irmãos, há uma guerra espiritual exterior a nós ainda para completar. Você viu Neemias? Ele orou, o Senhor deu tudo ali, o Senhor abençoou. Mas quando ele chegou lá para edificar, havia uma resistência lá. Os inimigos, como o irmão tocou,
Então o povo ele precisava estar lá unânime, cada um construir a sua frente. Todos os dias. Irmãos, a batalha espiritual é todos os dias. Orar pelos irmãos é todos os dias. E nós temos que aproveitar as reuniões para isso, irmãos. Nós não podemos ser levianos. Porque o inimigo, irmãos, ele nos ataca de verdade. Talvez eu não ore de verdade. Talvez eu não me quebrante, eu não busque o Senhor de todo o meu coração. Mas Satanás, ele nos ataca, irmãos, de verdade. Então nós, em nome de Jesus, nós temos que nos arrepender diante do Senhor. Porque a nossa vida, irmãos, sofre as consequências da nossa frieza espiritual. O que o Senhor nos chamou vai sofrer as consequências. Então, por isso que aqui esse trecho que eu não havia ganhado na semana, mas o irmão leu, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, o poder de Deus só vai operar em nós se nós orarmos. Quando nós oramos, quando nós nos consagramos com um propósito, o que o irmão falou? A nossa oração tem que ser diferente. Uma coisa é nós orarmos, outra coisa é o ministério de oração da igreja. É a autoridade que Deus deu à igreja. Irmãos, ninguém tem autoridade que foi dada à igreja, só a igreja tem essa autoridade. E se nós não a usarmos, irmãos, realmente o mal ele vai tomar conta, o inimigo vai amarrar, porque isso é uma responsabilidade que Deus deu a nós. Irmãos, em nome de Jesus, vamos ir diante do Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, restaura a minha vida de oração, restaura o ministério de oração da igreja. Senhor, me usa, Senhor, na minha casa, me restaura a minha vida de oração, restaura a minha vida de busca. Irmãos, não é fácil, mas essa é a obra que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua também. Amém? E porque nessa semana o que a palavra está nos mostrando é a importância da oração e a responsabilidade da oração é para cada um de nós vinculada a Deus. Está mostrando que no exemplo de oração que Jesus deu para cada um de nós, né, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, né, está mostrando que no céu a vontade de Deus é feita, né, é feita tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, mas na terra Deus deu esse encargo e essa tarefa para ser executado aqui através de nós. É o que o irmão Rafael estava falando agora. A oração, nós entendemos que, e já vimos, que é como se o Senhor, como Deus sendo um trem, né, para os mineiros, né, um baita de um trem, um trem bem grande, e só que esse trem ele só anda se tiver trilhos. Se não tiver trilhos, esse trem não anda. E esses trilhos são o quê? São as orações. Né? Não que Deus não tenha a capacidade de executar as coisas na terra, mas Ele quis dessa maneira, que a sua vontade seja feita na terra através do homem, desejando a sua vontade aqui na terra. Então, Senhor Jesus, né, essa semana encorajou a cada um de nós a termos um viver de oração, né, mostrando a importância da oração para executar a vontade de Deus aqui na terra. Né? Então, vamos ter um novo começo, né? Orar e sem cessar. Jesus é o Senhor.